Muito bom dia, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa terça-feira abençoada. Você conhece alguém que já faz muito tempo que essa pessoa não sai do mesmo lugar? Entra ano, sai ano. Essa pessoa muda às vezes de casa, muda de carro, muda a aparência, porém as atitudes dela são as mesmas. Você sempre vai ver essa pessoa reclamando dos mesmos problemas. É sempre o casamento que não está bom, o filho que está dando trabalho, é as mesmas coisas, o emprego, são sempre as mesmas reclamações. Passa ano, tem gente que é assim. Quando você vê essa pessoa, você já sabe até o que ela vai falar, porque a história é a mesma. Você conhece alguém assim? Ou talvez você é essa pessoa que as coisas não mudam. É a mesma aprovação. São as mesmas queixas, as mesmas reclamações. E alguns ainda conseguem sair de lugares, outros nem de lugares tóxicos conseguem sair. A palavra de hoje que o Senhor ministra ao meu coração é tempo de mudar a chave. É tempo de virar a chave. O convite de Jesus para nós desta manhã de hoje é virarmos a chave ou as chaves da nossa vida. Virar a chave é um convite para entrarmos em outro ambiente. Imagine uma porta à sua frente e tem uma chave na maçaneta, abaixo da maçaneta dessa porta. Você virando a chave, virando a maçaneta, você vai adentrar a um novo ambiente, com novas possibilidades, com novas pessoas, com um novo ar, é um novo ciclo. Portanto, a mensagem de hoje é um convite para você que está cansada, para você que está cansado de viver as mesmas coisas e quer definitivamente virar a chave. Tem alguém querendo virar a chave aqui hoje? Se você está disposto, está disposta a fazer isso, eu convido você a ouvir essa mensagem, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu aproveito antes para pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal Café com Palavra, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Se inscreva, isso. A partir de hoje você vai ser alimentado diariamente pela palavra de Deus. Após se inscrever, eu quero pedir para todos vocês deixarem um like, colocarem um joinha aí, coloca aí o like, isso, por favor, clica nesse like, todos vocês. Quando você clica nesse like, você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo, abençoar outras pessoas, fluir na vida de outras famílias, tá certo? Vamos fazer isso, porque isso é maravilhoso. Já deixou o like, já se inscreveu? Bora para a mensagem, porque aqui a gente não perde tempo. Eu tenho uma palavra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 31. A palavra do Senhor nos diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uau! Queridos ouvintes, irmãos e irmãs do nosso Café com Palavra, Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Por maiores que sejam as nossas fraquezas, por piores que sejam os nossos pecados, e por mais que pecamos deliberadamente, o Senhor Jesus não desiste de nós. Talvez no meio da sua caminhada, pessoas já abriram mão de você. Pessoas te abandonaram, pessoas te deixaram, pessoas desacreditaram ou desacreditam de você. Pessoas não apostam quando você fala de sonhos, de projetos. Pessoas já não dão crédito mais. Talvez elas riem por dentro dizendo: quem é ele? Quem é ela? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para chegar a algum lugar? Talvez pessoas não te dão crédito, mas Jesus não desiste de você. E esse texto bíblico mostra claramente mais uma tentativa, mais uma investida de Jesus na vida de um homem chamado Pedro. Jesus ele vai insistindo com Pedro dia após dia. Jesus vai trazendo Pedro para perto, porque entende que Pedro tinha maior dificuldade de manter o foco, de continuar focado, de continuar fazendo o que precisava ser feito. Então Jesus ele vai investindo em Pedro
de maneira tal que talvez os outros discípulos até estranhavam. Por que Jesus fica tanto no pé de Pedro? Por que Jesus fica tanto insistindo com Pedro? Nós vamos ver na Bíblia Pedro dando várias mancadas, vários vacilos. Eu vejo que desde a conversão de Pedro, no capítulo 5 de Lucas, quando Pedro estava tentando pescar, e naquele dia, segundo a Bíblia, ele não conseguiu pescar nada. Jesus entra no barco de Pedro, conforme conhecemos a história, e Pedro faz a maior pescaria da sua vida. Pedro consegue pescar tantos peixes que o seu barquinho não suportou. Pedro não tinha estrutura necessária para aquela quantidade de peixes. Isso mostra que ele nunca havia feito uma pesca tão grande como aquela. Se ele já tivesse feito uma pesca, com certeza ele teria aumentado o seu barco. Mas o seu barco era o suficiente para aquilo que ele conseguiria pescar no dia a dia. Porém, Jesus mostrou para Pedro que quando o homem está na direção de Deus, ele vive coisas sobrenaturais. Que tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já sentiu, é pouco, é pequeno, é pífio diante daquilo que Jesus tem reservado para a sua vida nesta manhã de hoje. Pois bem, Pedro, quando está voltando para a praia, ele fala para Jesus: olha, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz para Pedro: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Nós conhecemos esse texto bíblico. Naquele momento, Pedro se converte. Naquele momento, Pedro se rende aos pés de Jesus. E a caminhada desse homem começa. Porém, nós vamos ver Pedro vacilando em muitas das vezes, como eu disse aqui. Pedro ele vai andar sobre as águas e ele afunda. Quando ele começa a olhar para o vento, Pedro afunda. Jesus vai lá e levanta Pedro. Jesus, em uma outra ocasião, faz uma pergunta para os discípulos quem era ele. Os discípulos não respondem, dizem que ele era, que as pessoas falavam isso, as pessoas falavam aquilo. E quando Jesus pergunta quem eu sou para vocês, somente Pedro sabia. Pedro tomou a palavra e disse: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquilo deixou Jesus feliz. Jesus falou: olha, porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acaba de receber um elogio público na frente de todo mundo. Imagina a alegria de Pedro, gente. Jesus muda a conversa, no mesmo instante, ele muda a conversa e diz: olha, gente, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores e vão morrer, mas ressuscitarei no terceiro dia. Pedro estava empolgado. Sabe aquela pessoa empolgada, gente, que não sabe a hora de parar? Você conhece alguém assim, gente? Que está indo bem demais, mas de repente vai lá e pisa na casca da banana e escorrega tudo. A pessoa está indo bem que só, e de repente ela não consegue, ela não sabe a hora de parar. Ela não tem limites, ela sempre quer falar algo a mais, ela sempre quer fazer algo a mais, ela é inimiga do fim, e às vezes por ser inimiga do fim, acaba errando a mão pelo excesso, fala demais, faz comentários indesejados, fala coisas que não deveria ter falado. Pedro é esse tipo de pessoa. Jesus acaba de elogiá-lo, e Pedro, no calor do momento, agora eu acertei uma, eu posso acertar todas. Pedro olha para Jesus e falou: Jesus, não fala que você vai morrer, não, você não pode morrer. Você não deve morrer. Olha que Pedro vai falar para Jesus, gente. Se Jesus não morre, nós não teríamos salvação. Se Jesus não vai para a cruz do Calvário, nós não teríamos vida em Deus. Jesus olhou para Pedro e acabou de elogiá-lo, gente. Falou: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, porque só entende as coisas de baixo, não entende as que estão de cima. Pedro não entende. Recebeu um elogio, uma lapada logo na sequência. Os discípulos olham e imaginam balançando a cabeça dizendo: esse aí não tem jeito. Quando ele consegue acertar uma, ele dá fora logo na sequência. Esse era Pedro. Pedro, quando Jesus é preso, ele puxa a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar de novo. Olha Jesus sempre do ladinho de Pedro, gente. Quando Jesus ia para o seu particular, para o seu momento de oração, quem ele levava consigo? Pedro, Tiago e João. Por que ele fazia questão de levar Pedro, gente? Porque Pedro era o que mais precisava ser assistido. Pedro era o que mais precisava estar pertinho de Jesus. Um minutinho que Pedro se afastava, a gente fazia besteira. Um pouquinho que Pedro tentasse se aventurar sozinho, ele errava, ele pecava. E Jesus, ao invés de fazer o que a gente faz, porque geralmente pessoas problemáticas, nós queremos distância. Nós nos afastamos de pessoas problemáticas. Jesus faz diferente. Quanto mais problemático,
mais perto dele ele traz. Ô glória! Quanto mais dá trabalho, mais para pertinho dele ele traz. Ele está dizendo para nós aqui hoje, ele vai trazer para perto aquele que ninguém quer mais por perto. Ele vai trazer para perto aquele que está longe. Ele vai converter aquele que está distante. Ele vai trazer você que é Pedro, que está me assistindo agora. Ele vai te trazer para perto porque ele tem um projeto maravilhoso sobre a sua vida. Ele tem uma obra linda a realizar sobre o seu coração. Por isso ele vai te trazer para perto. Mas vamos lá. Quando Jesus morre e ressuscita, Pedro vai pescar. Jesus encontra Pedro e Pedro está nu. Ele pula na água com vergonha de Jesus. Porém, esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, mostra que Jesus ele realiza a última Santa Ceia. É o último momento de conversa com os discípulos, um dos últimos momentos. É os últimos momentos de Jesus alinhar com os discípulos acerca do seu propósito, do seu plano, daquilo que Deus faria através da vida de Jesus. Nesse mesmo capítulo, nós vamos perceber que Judas Iscariote se vende por 30 moedas de prata. Jesus manda Pedro e João preparar a Santa Ceia. Enquanto eles estão nos preparativos da Santa Ceia, aquela correria, Jesus reúne os discípulos lá, já no momento da ceia, e Jesus conversa com Pedro mais uma vez. Olha, gente, o diabo pediu para se andar com vocês, peneirar vocês como trigo. E Jesus olha para Pedro e falou: Pedro, porém eu orei por você, para você não perder a fé. Eu orei por você porque eu sei que você seria o que mais se abalaria diante dessa investida do inimigo. Olhando para Pedro, gente, eu dou aula de temperamentos, eu sou professor de temperamentos, de conhecimento pessoal. E o temperamento de Pedro era sanguíneo. Talvez você conheça alguém sanguíneo. Qual é a pessoa sanguínea, pastor? A pessoa sanguínea, gente, é aquela pessoa que ao mesmo tempo está alegre, fica triste. É aquela pessoa que tem um monte de motivação, mas não consegue tirar do papel. É aquela pessoa animada demais, ela tem um monte de planos, mas não consegue fazer metade. O sanguíneo, gente, é aquela pessoa empolgada, aquela pessoa alegre, aquela pessoa leve. É muito fácil reconhecer um sanguíneo em um grupo, é aquele que conta história, é aquele que fala alto, é aquele que usa as roupas mais extravagantes. É a pessoa que às vezes não sabe a hora de parar. O sanguíneo vê alguém um pouquinho gordinho e pergunta se a mulher está grávida, de quantos meses. O sanguíneo é assim, quando viu já falou. Ai meu Deus, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já dei a brecha, quando eu vi eu já dei a gafe. Sanguíneos são assim. Você conhece algum sanguíneo? Você conhece alguém assim, extremamente exagerado, extremamente exagerada nas coisas que fazem? É o sanguíneo. Pedro era assim. É detentor desse temperamento. E cá entre nós, gente, eu amo pessoas sanguíneas. Porque o sanguíneo, ao mesmo tempo que essa pessoa, quando o sanguíneo é moldado pelo Espírito Santo de Deus, a alegria, a unção, a graça, a forma que o sanguíneo leva, conduz a vida, é algo glorioso. É impossível ficar ao lado de um sanguíneo e você ficar triste. Ele está sempre com uma história, com uma conversa, tem um caso para contar. Ele está sempre tentando animar e alegrar o ambiente. Estar perto de um sanguíneo é uma bênção de Deus muito grande. Porém, aqui Jesus diz para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você de fato se converter, sabe o que é você ouvir isso? Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, depois de 3 anos e meio de um discipulado intenso, gente, de um curso teológico prático ali com Jesus, onde ele pregava de manhã e à tarde ele ia para o campo e realizava milagres. 3 anos e meio Pedro não estava convertido. É tempo de virar a chave. Jesus está dizendo: ó Pedro, quando você virar a chave na sua vida, fortaleça os seus irmãos. Quando a chave virar, não só você será abençoado, mas todos aqueles que estiverem próximos a você. E aqui eu começo a entender que o motivo principal de Deus que você vire a chave não é apenas por você, mas é por pessoas que estão ao seu redor. Virar a chave é você sair do conformismo. Virar a chave é você deixar de cometer os mesmos erros. Virar a chave é você deixar de falar as mesmas coisas. Virar a chave é você ter uma nova perspectiva de vida. É você olhar para o mesmo problema de outra ótica. É você se reinventar. É você viver algo extraordinário. E o convite de Deus para essa terça-feira, para nós é essa: é tempo
de virar a chave. Em outras palavras, foi o que Jesus disse para Pedro: quando você virar a chave, meu amigo, fortaleça os seus irmãos. Enquanto você estiver nessa mesma vibe, pelar e pecar, vai e não vai, faz e não faz, sabe o 8 e 80 que eu falei ontem aqui na palavra? Enquanto você estiver intenso demais, ou você estiver parado demais, não dá certo. Mas quando você encontrar o ponto de equilíbrio, quando você passar para outro nível, Pedro, você vai fortalecer muita gente. Existem pessoas precisando de você, existem pessoas contando com a sua libertação, com a sua conversão, com o seu testemunho. A sua história de vida vai servir para inspirar outras pessoas. O que Deus preparou para você, eu estou pregando para quem está aqui nesta manhã no Café com Palavra. O que Deus preparou para você é tão grande, é tão extraordinário, que você precisa virar a chave. Você vai precisar. Algumas pessoas, para virar a chave, tiveram que sair do meio da parentela. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão sai da terra, sai da parentela, sai da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você uma bênção, engrandecerei o seu nome. Para virar a chave foi necessário Abraão sair da casa do pai. Jacó, para virar a chave, teve que sair da casa do pai, teve que lutar com um varão, até que a alva subisse lá no val de Jaboque, para que Jacó virasse a chave. José, para virar a chave, também teve que sair do meio da família, teve que passar pela prisão, teve que ser acusado, teve que passar por muitos processos, mas virou a chave na vida dele. E quando a chave virou, Deus entregou na vida de José o governo. Quando a chave virou, Jacó deixou de ser aquele que de vez em quando ludibriava, se passava pelo irmão, para ser o Israel de Deus. Pedro, quando virasse a chave, ele deixaria de ser essa pessoa inconstante. É isso que eu encontro gente todos os dias, inconstante. Pessoas que começam bem e terminam mal, ou na maioria das vezes nem terminam. Começam empolgados e no meio do caminho desanimam. Começa hoje na academia, vai uma semana, depois nunca mais aparece na academia. Pagou o mês inteiro e foi uma semana. Isso quando não paga 6 meses ou um ano. A pessoa empolgada, ela entra no serviço hoje e dá o testemunho na igreja: olha, Deus me abriu uma porta. Uma semana depois já está dizendo que quer sair do emprego. São pessoas extremamente empolgadas, vive por empolgação. Vive um momento, vivem naquele momento. Melhor que a empolgação é a disciplina, porque nem todos os dias eu não estou empolgado, nem todo dia eu estou animado, nem todos os dias eu estou a fim de fazer. Mas eu não vivo pela empolgação, eu vivo pela disciplina. Disciplina é você fazer todo santo dia. Tem dia que não dá vontade de trabalhar, tem dia que nós estamos cansados, tem dia que estamos com a cabeça cheia, mas não é pela motivação que trabalhamos, é pela disciplina. Tem dias que eu não quero fazer a dieta, mas é pela disciplina. Tem dias que eu não quero treinar, mas eu tenho que treinar. Tem dia que eu não estou a fim de orar, mas eu não oro pela empolgação só quando estou bem. Virou uma disciplina, virou um hábito. Anote aí, você precisa fazer da sua vida um hábito, uma rotina. E tem aqueles que falam: eu detesto rotina, eu detesto rotina. Essas pessoas, a gente pode ver a vida delas toda bagunçada, financeiramente, espiritualmente. A maioria delas, 99% delas, que não gostam de rotina, porque elas querem fazer as coisas do seu jeito. Deu na telha, ela faz. Deu vontade, ela vai. Agora chega essa época de final de ano, escuta isso, eu falei isso ano passado, gente. Nem parece que já passaram-se um ano. Chega essa época de final de ano, sabe o que acontece? A gente começa a ver pessoas descendo para a praia, todo mundo postando foto. Sabe o que a gente faz? Pega o nosso carrinho velho, que não fez manutenção ao ano inteiro, não viu o freio, não viu o óleo, os pneus estão carecas, o motor já está daquele jeito, e a gente vai descer também. Na empolgação, tá todo mundo indo, a gente vai e fica parado no meio da estrada. Não consegue chegar no destino, os filhos ficam estressados, a mulher briga com você, acontece a confusão terrível, tem que voltar envergonhado, as crianças ficam frustradas. Por quê? Porque não teve rotina. É o famoso não gosta de rotina. Deu na telha, ele vai. Deu na telha, ele compra. Saiu na rua, viu? Passou numa loja, viu um monte de gente aglomerada, não sabe nem o que está vendendo. A pessoa vai lá encostar lá para ver e sai com 3, 4 sacolas nas mãos. Tem alguém assim aqui, gente? Coloque nos comentários, a palavra profética de hoje é essa: ainda esse ano eu irei virar a chave. Eita glória! Ainda esse ano, isso é forte.
eu irei virar a chave. Ontem, toda segunda-feira, na verdade, nós estamos numa mentoria tão forte, gente. Mais de 100 pessoas no nosso grupo com esse intuito, virar a chave ainda esse ano. Estão fazendo por onde? Estão estudando, estão anotando, estão sendo ministrados, mentorados toda segunda-feira. Por quê? Porque querem virar a chave. Ah, eu quero virar a chave. Está fazendo o que para isso? Ei, criatura, está fazendo o que para virar a chave? Qual sacrifício você está fazendo? Qual rotina você está seguindo? Só vira a chave quem acha uma rotina. Quem faz as coisas incansavelmente, mesmo quando não quer fazer. Só vira a chave aquele que entende que nem todos os dias vai ser um dia feliz, mas você precisa se manter firme. Pedro era esse. Agia por impulso, agia pela emoção, fazia o que dava na telha, mas Jesus falou, quando você virar a chave, fortaleça os seus irmãos. E olha o que aconteceu na vida de Pedro, gente. Poucos dias depois, no dia de Pentecoste, onde nós conhecemos a palavra de Atos capítulo 2, onde o Senhor vem derramando uma unção extraordinária sobre os discípulos que estavam orando no cenáculo. Eu estive no cenáculo este ano lá em Jerusalém, Deus me deu esse privilégio. Todos os dias eu me lembro da minha viagem a Jerusalém, que foi uma experiência única. Eu estive no cenáculo, um lugar pequenininho, apertadinho. Eles estavam ali orando, o cenáculo fica fora do templo, o templo fica lá na parte do fundo e o cenáculo um pouco mais à frente. O som que vinha do cenáculo ofuscou o som do templo. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. As pessoas foram lá na portinha do cenáculo para ver a oração. Um lugar pequeno, gente, apertadinho. As pessoas foram lá. E alguns começaram a zombar, dizendo que eles estavam embriagados. Que com certeza estavam pulando, saltando, movimentando o corpo. E Pedro sai para fora. E quando Pedro sai do cenáculo, os crentes já ficaram com medo. Meu Deus do céu, olha quem saiu. Pedro vai brigar, vai xingar. Há poucos dias atrás ele cortou a orelha do soldado. Pedro não está convertido. Mas o Pedro que saiu naquele dia foi o Pedro que virou a chave. Eita glória! Pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, nem parece ser a mesma pessoa. Mas é. Vão olhar para você e vão dizer, parece ser outra pessoa. Olha como ela está diferente. Olha como ele está com autoridade. Olha o semblante. Olha a calma para resolver o problema. Olha a paciência que ela está lidando com uma situação difícil. Nem parece aquela que vivia gritando, que vivia xingando. Nem parece aquele que qualquer coisa perdia o rumo, que qualquer coisa já queria ir para o tapa. É outra pessoa, não é a mesma pessoa. A diferença é que ela virou a chave. A diferença é que ela decidiu. Virar a chave é decisão. Jesus falou, Pedro, quando você se converter. Não falou, Pedro, quando eu te converter. Não, quem faz a conversão somos nós, irmãos. Conversão é você mudar o rumo. Eu estou indo na estrada e eu percebi que eu estou indo na direção errada. O que eu preciso fazer? A conversão. A conversão é aquele giro de 360 graus e voltar pela outra pista. É isso que eu preciso fazer. Não é Deus que vai descer, vai virar o meu carro de lugar. Não. Sou eu que faço a conversão. Sou eu que decido virar a chave na minha vida. E quem decidiu foi Pedro. Ele sai para fora, gente, e faz a sua primeira pregação. Varões e irmãos, o que vocês estão vendo não é embriaguez. Embora está cedo demais, ninguém bebeu moço, ninguém bebeu vinho, mas é a promessa que Joel ele começou a pregar. Que Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne e tal. E Pedro vai pregando. Imagina as pessoas de boca aberta. Os que foram zombar ficaram sem entender, porque as palavras daquele pregador eram com muita eloquência. E os que conheciam ficaram de mais boca aberta ainda, porque nunca ouviram Pedro pregar, nunca viram Pedro fazer algo direito, nunca viram Pedro fazer algo com excelência. Então foram duas multidões que estavam sendo impactadas, os que não conheciam sendo impactados pela palavra, os que conheciam sendo impactados porque Pedro havia finalmente virado a chave. E Pedro termina de se converter, de pregar, quase 3.000 almas se convertem naquele dia. Quando alguém decide virar a chave, os sinais acontecem, a prosperidade chega. As vidas se rendem ao Senhor. A pessoa vive em outro nível, em outro patamar. Tem gente até que não gosta de mim, eu respeito isso, ninguém é obrigado a gostar não. Mas são obrigados a falar, esse negrão aí virou a chave. Pode até não ir com a nossa cara, gente, mas tem que dizer, ele virou a chave, ela virou a chave.
Ele entendeu o que é propósito de Deus para a vida dele. Ele entendeu o que é propósito de Deus para a vida dela. Quando você vira a chave, acabou. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você não precisa mais da validação de ninguém. Não precisa mais que ninguém fique olhando, te validando. Não, não. Quando você vira a chave, você vive coisas novas. Acontece esse milagre, Pedro vai para a porta do templo, ele e João para oração. Enquanto o paralítico na porta, Pedro diz, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O paralítico levanta, entra no templo saltando, louvando, as pessoas perguntam, o paralítico aponta para Pedro, Pedro faz a segunda pregação, quase 5.000 almas se convertem. Entende por que Jesus não abre mão de Pedro? Entende por que Jesus não abre mão de você? Porque você vai fortalecer muita gente. Coloque nos comentários. Através da minha vida, muitas pessoas serão fortalecidas. Coloca isso. Oh, glória. Através da minha vida, muitas pessoas serão fortalecidas. Sabe o que é 2 pregações e quase 8.000 pessoas se convertendo? Gente, tem noção do que é isso? E logo mais problemático. O melhor de tudo. Que se a pregação vem por André, Tiago, homens mais equilibrados, meio que seria normal, mas vem logo através de Pedro. Eu quero liberar uma palavra para a sua casa hoje. Essa pessoa que mais dá trabalho na sua casa, será que Deus mais vai usar nessa terra para mudar a história de outras pessoas? E a sua história, que até hoje é de vergonha, de humilhação, é de escassez. Deus vai usar a sua história para fortalecer pessoas. Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas nessa terra. Eu quero que você receba essa palavra. Você que está disposta a virar a chave ainda esse ano, gente. Pastor, o ano está acabando. Isso, nós temos um pouco mais de um mês. Temos 40 dias, vamos dizer assim. Nem isso. Dá tempo. Dá tempo. Se você quer de fato virar a chave, o Senhor te convida hoje. O Senhor te chama hoje a virar a chave, a receber o milagre da parte de Deus. Só você que quer virar a chave, coloca nos comentários, eu quero virar a chave esse ano ainda. Eu quero virar a chave ainda esse ano. Vocês já viram aqui o que acontece na vida de quem vira a chave. Se você está disposto, coloca aí, eu quero ainda esse ano. Eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida agora. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva agora. Se você não deixou o like, deixa aí o seu like, porque nós vamos entrar em oração agora pela sua vida. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, diante desta palavra tão poderosa, tão especial, estamos aqui, Pai, porque almejamos virar a chave da nossa vida, a chave espiritual, financeira, sentimental. Ó Deus, independente da área, nós estamos aqui dispostos a viver o extraordinário do Senhor sobre a minha vida. Toma nas tuas mãos este teu filho, essa tua filha, que a vida dele, que o lar dele, que a casa seja alcançada e ministrada pelo teu Espírito Santo. Que a tua presença poderosa venha sobre esta vida e ela seja cheia do teu Espírito Santo e abençoada por ti. Eu abençoe este homem, esta mulher, esta criança. Que profetizo vitória em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Respira fundo, sorrisão 915 na tela. Cadê você? Ô glória! Você que está virando a chave, você que está virando a chave. Glorifica ao Senhor no dia de hoje. Envie essa mensagem para alguém que precisa virar a chave, alguém que precisa viver um outro patamar. Manda essa mensagem, eu tenho certeza que o milagre de Deus alcançará essa pessoa também. Deus abençoe, beijo no coração. Uma terça-feira de vitória a todos vocês.